Olá, nobres amigos. Eu sou o Lucas Docas e neste vídeo aqui vamos continuar a explicar as grandes besteiras sendo difundidas pelo Thiago do Impérios AD. Basicamente vivemos na era dos especialistas que não sabem de nada sobre os assuntos da qual eles supostamente são especializados. Mas, enfim, vamos entrar dessa vez na questão dos nobres e o dinheiro e a riqueza. Porque eu fiz um outro vídeo explicando a questão do dinheiro, das trocas, do escambo e todo o resto. E aquele vídeo vai ser uma excelente base para entender esse, então se você não viu ele, volta nele, vê ele, porque vai ter coisa que se você não ver ele, talvez você possa não entender aqui. Lógico, se você tiver algum conhecimento sobre a realidade das trocas da Idade Média, do escambo, talvez não faz tanta diferença assim, mas se você não tem essa referência, por favor, volta nele e veja, porque vai ter algum significado, alguma importância. Mas então, visto isso, vamos lá. Só os nobres podiam pagar armaduras na Idade Média, armas e bons equipamentos, porque só eles tinham grana para isso. O que esse cara anda fumando? E por que eu falo isso? Primeiro porque nobreza não tem nada a ver com dinheiro. Ué? Como assim, Docas? Quer dizer então que os nobres não eram ricos na Idade Média? Quer dizer então que os nobres não tinham grande dinheiro? Cara, calma, vamos lá, porque é uma explicação profunda. Primeiramente, os nobres eram nobres porque eles eram guerreiros, porque eles eram os caras que tinham capacidade de lutar e de defender a terra. Eu já fiz vários vídeos explicando o assunto sobre nobreza aqui. Vou botar aqui uma playlist completa para vocês verem sobre o assunto, porque eu tenho noção da complexidade do que significa um nobre. E eu tenho noção de que essa complexidade é muito desconhecida por muita gente. Então, se quiser entender a fundo, tem a playlist aqui. Mas, assim, para resumir basicamente para fazer o vídeo, o nobre ele é nobre porque ele é guerreiro, porque ele luta, porque ele vai pra guerra, ele pega a espada dele, vai lá matar ou morrer. E com isso ele consegue garantir que a terra é dele, e isso que o torna um nobre. O fato de ser um guerreiro e de garantir o território dele para ele. Então, visto isso, vocês já entenderam que se o nobre tiver 1 zilhão de ouro aí, ou não tiver 1 centavo em ouro, mas ele conseguir cumprir com a função dele de ser um nobre, ele é um nobre, certo? Então, não é o dinheiro que transforma um nobre. Existem exceções, lógico, né? Mas na essência do significado do que é ser um nobre, ele não deriva do dinheiro. Ele deriva da capacidade de poder militar, da capacidade de defender a terra e de se assegurar como dono dela. Então, sim, nem vínculo com o dinheiro tem a coisa. Ah, mas como é que o nobre bancava armaduras, ou como é que ele bancava coisas para ele, ou todo o resto? Bom, basicamente isso deriva muito do conceito primitivo do que é o feudalismo e do que é um feudo. Lembrem-se, o nobre é nobre porque ele é o dono da terra e porque ele é o cara capaz de defendê-la. Acho que até aí nenhum mistério, nenhum segredo, nada difícil de entender. O camponês, o aldeão, o que quer que seja que vivia na terra do nobre, ele vivia na terra do nobre porque ele não tinha capacidade de defender uma terra para ele. Então, para este cara, era conveniente viver na terra de alguém que o defendesse. Tem até um vídeo explicando quem eram os camponeses, quem eram os plebeus, todo o resto aqui no canal, e botar aqui também para vocês verem. Se quiserem entender o assunto mais a fundo, tô falando tudo de forma muito resumida, porque isso é mais para poder explicar essa situação específica, mas, novamente, tem muito vídeo para vocês entenderem o assunto de forma profunda aqui. Então, vamos chamar de plebeu, assim, porque ele era um cara livre, mas ele era um cara que optou por viver na Terra do Nobre. Ele vivia na Terra do Nobre porque ele era um cara que não tinha capacidade de defender a própria terra. Ele não era um guerreiro, esse cara. Por exemplo, o camponês, ele é camponês, ele vai lá plantar e cortar trigo depois. O moleiro é moleiro, ele vai lá e moe o trigo e transforma em farinha para o camponês e para os outros. Esses caras não sabem lutar. Estão entendendo onde eu quero chegar? Esses caras não sabem lutar. E esses caras, por reconhecerem que não sabem lutar, não são bons nisso, preferem não arriscar suas vidas nessa coisa de lutar e ter que se defender. Então, para eles preferem pagar uma taxa para o nobre, que é o dono da terra, para o nobre poder defendê-los. Afinal, para eles é mais vantagem, tipo, eu plantei, eu produzi trigo. Sei lá, eu dou 100 quilos para o nobre como pagamento e pelo menos eu me livro da obrigação de lutar, né? Para ele era vantajoso isso. Afinal, como ele não lutava bem, não sabia lutar, ou preferia não se arriscar no assunto, pelo menos ele garantia que ficava vivo, né? Deixava a obrigação de matar ou morrer para outro cara. Respondendo aqui mais isso. Então, tipo, esse cara não lutava por esse motivo. E ele pagava uma taxa pro nobre. Então pensa só. O cara que produz trigo pagava em trigo pro nobre. O moleiro, ele ficava com um percentual da farinha refinada que ele fazia dos camponeses. Pagava um percentual dessa farinha que ficava para ele, pro nobre. E por aí vai. E o ferreiro, por exemplo, que estava lá produzindo ferramentas para os camponeses e para o resto do povo desse feudo, ele pagava fazendo alguma forja para o nobre. Essa taxa de permanecer no feudo e na segurança do nobre. Então, pensa só, ele forjava a espada do nobre, a armadura do nobre, coisa assim, como o pagamento dele para ficar lá. Então, assim o nobre obtinha equipamentos para ele lutar o combate dele. Provavelmente seria a taxa que ele cobraria do ferreiro, para o ferreiro poder ficar na vila dele. Ou
este cara poderia simplesmente pagar o ferreiro também. Mas ele não precisa pagar o ferreiro necessariamente com uma moeda de ouro. Pensa só. Vários camponeses do feudo do nobre pagaram trigo para o nobre para poder permanecer lá. O nobre vai usar todo esse trigo? Não. Então ele poderia pagar com comida para o ferreiro. Ele poderia também pagar o ferreiro, por exemplo, cedendo uma casa dentro de seu castelo. Um quartinho, uma casinha pequena no fundo do castelo, mas dentro da área murada, protegida, poderia pagar de várias outras formas. Afinal, ele recebia os frutos da terra, os frutos daqueles que produziam na terra dele e que pagavam como taxa de permanência. Então, o nobre conseguia equipamento, ou muita coisa assim, dessa maneira. Não só equipamento, como vocês viram, o nobre conseguia muita coisa, porque essas coisas eram os frutos da terra dele, que ele ganhou como meieiro, cedendo o uso dessa terra para outros caras. E este seria o lucro do nobre, porque é o lucro que a terra dele dá para ele, é o lucro que o serviço dele de ser dono da terra e oferecer a terra dele como uma segurança e todo o resto, é o lucro dele, né? Mas percebe onde eu quero chegar? Até agora, neste ponto, eu não falei absolutamente nenhuma forma dele receber uma moeda de ouro no processo, né? Pois é. Então, o nobre poderia ter muita coisa e, ao mesmo tempo, ele poderia não ter uma moeda de ouro sequer no processo. Então, o nobre não era necessariamente um cara rico de dinheiro, mas ele era um cara que colhia os frutos de sua terra e da sua competência em defendê-la. Ele colhia os frutos desse aluguel. Ele alugava a terra para os outros caras e os outros caras produziam e pagavam um percentual para ele. Sendo que esse percentual poderia ser tanto um percentual de produção mesmo, que seria uma talha, ou poderia ser uma corveia, que seria dias de trabalho para ele. Porque havia também essa forma de pagamento. Ao invés de pagar com uma parte da sua produção, você poderia pagar com tantos dias, tantas horas, tantos trabalhos para o nobre. E isso não era uma normalidade na época. Mas até aí acho que vocês já conseguiram entender que o nobre nunca precisou ganhar um centavo sequer para ter as coisas dele. Ou pelo menos nunca precisou ganhar um centavo sequer em dinheiro. Então o nobre não precisava ser rico. Pelo menos não no sentido monetário da coisa, para ter as coisas de nobre dele. Nunca precisou. Então, quando um cara desses fala uma besteira dessa, que o cara tinha que ser muito rico para ter uma boa armadura, um bom equipamento, vamos falar real, cara, não precisava. Ou pelo menos não precisava de grandes somas monetárias para isso. Mas, sim, ele precisava ter um feudo próspero e precisava ser um bom guerreiro e um bom diplomata para manter esse feudo próspero, para este feudo, no formato dos aluguéis, como eu falei, ceder essas coisas a ele. Mas isso quer dizer então que armaduras eram baratas ou eram caras? Novamente, eu falei no outro vídeo lá a questão de como os valores podem ser extremamente subjetivos e é uma verdadeira dificuldade tentar calculá-los de verdade. Uma pessoa intelectualmente honesta não ia ficar atribuindo valores às coisas exatos, ou quando atribuísse um, ia atribuir de forma meramente exemplificada, sem admitir que aquele era ou não o valor real da coisa. Uma pessoa intelectualmente honesta. Porém, com cara uma espada, cara, isso é uma coisa difícil de mensurar. Mas até onde eu consigo saber, com base em algumas perspectivas históricas, alguns artigos que eu já li a respeito de quem possuía ou não esse tipo de coisa, nobres possuíam por essência. Mas, como eu te falei, nobre não necessariamente possuía isso porque tinha grana ou porque era uma coisa quantificável. Voltando no exemplo do outro vídeo lá, pensa só, o nobre do interior da Escócia, que adquiriu sua armadura pelo ferreirinho da vila dele, lá no interior da Escócia, provavelmente a gente nunca ia saber os valores reais da coisa. Mas acho que a melhor forma de mensurar os valores reais da coisa não é pelos nobres, mas pelos não nobres que conseguiam ter tais coisas. Porque vamos pensar assim, uma espada era uma coisa que pouca gente conseguia ter. Era mesmo? Vamos pegar um exemplo, nesse caso, um exemplo de civilização bárbara é um ótimo negócio, porque nas civilizações medievais mais construídas, talvez ficasse tão delimitado que o nobre teria o dever de defender que os camponeses não se importariam em ter armas. Então, pode ser uma questão cultural também deles não terem, e não necessariamente uma questão monetária ou uma questão de recursos. Mas quando a gente começa a pegar as civilizações mais bárbaras, assim, aquelas onde haviam civis que lutavam, tipo nos vikings ali, ou até algumas civilizações eslavas ali, mais do leste europeu, nós começamos a encontrar espadas e outras armas entre os civis, com relativa normalidade. E o que eu quero dizer com isso? Pensa só, se uma espada fosse uma coisa tão absurdamente cara a ponto de ninguém ter como comprar uma espada, ou precisar ter muito dinheiro ou muito poder para adquirir uma, por que o civil normal ia ter uma em casa? Pensa só, nos vikings, não eram só os grandes Jarls que tinham armas ou armaduras, mas muitas vezes pequenos fazendeiros ou habitantes de zonas remotas que não eram subservientes a nenhum Jarl possuíam também. Como que um cara desse conseguiu pagar uma espada se ela fosse uma coisa tão absurdamente cara? Não estou falando que ela era barata, mas então, aí entra aquela noção do que é caro de verdade. Estamos falando de um cara, uma coisa que ninguém pode pagar de jeito nenhum? Ou pensa só,
Nessa hora eu vou fazer uma comparação com o preço de restaurante, porque existem 3 tipos de restaurantes. Restaurantes baratos, aqueles que qualquer um pode pagar numa boa, sem dificuldade, os famosos quilos, pratos feios e coisa assim. Aí temos aqueles restaurantes que são caros, mas a pessoa de vez em quando está disposta a pagar, quando é uma ocasião muito especial, assim, faz o sacrifício para pagar. E tem aqueles restaurantes que, sabe, aqueles de menu degustação, que você paga mais de R$ 1.000 para comer nele? Eu nunca fui um desses, honestamente. Acho que eu devo ser miserável, então, mas enfim. Mas, sabe aqueles restaurantes de menu degustação que você paga, tipo, mais de R$ 1.000 pra entrar e provar o menu degustação? Esses aí são caros, cara, só quem tem dinheiro mesmo consegue pagar. Então, na minha honesta visão aqui, com base nessa comparação assim, eu acredito que as espadas estão muito mais pro caro. Um restaurante daqueles de shopping, assim, um pouco mais arrumadinho, que não é barato, mas aquele que tem mais dinheiro paga numa boa. Mas aquele que não tem, com muito sacrifício consegue pagar também, numa ocasião especial. A meu ver, o preço das espadas e armaduras está mais para isso do que para o outro preço. Quer dizer que é barato ou que era fácil conseguir? Não. Mas quando o cara faz aquelas comparações esdrúxulas com o preço de uma Ferrari, eles estão fazendo muito mais o preço do grande ferreiro do centro de Paris, como eu mencionei no outro vídeo. Porque pensa só, como é que os fazendeiros vikings remotos que não eram granziaus aí conseguiam ter espadas, conseguiam ter escudos e conseguiam ter uma cota de malhazinha simples? Como é que eles conseguiam se realmente o negócio era tão absurdo? Entendeu? Eles não iam conseguir ter. Mas se eles tinham é porque alguma coisa eles faziam, né? Então eles não precisavam ser grandes mercadores ou grandes senhores de quantias enormes de dinheiro ou recursos para ter essas coisas. Nossa, até falei demais nesse vídeo. Mas, resumindo, o fato de ter uma espada ou não, ter uma armadura ou não era necessariamente sinônimo de uma grande riqueza imensa. Tudo bem, talvez uma placa, uma armadura de melhor qualidade fosse, vai. Mas ainda assim, eu mesmo não sei mensurar isso. No caso dessas armaduras da Idade Média tardia, fica até difícil de ter esse padrão de referência que eu mencionei para vocês aqui, do cara da civilização bárbara, onde a função do camponês como cara que não lutava de jeito nenhum não era tão bem definida. A gente perde até esse parâmetro para comparar neste caso. No caso da Idade Média inicial, esse parâmetro existe. O parâmetro dos povos, entre aspas, bárbaros, onde não seguiam exatamente a lógica clássica da Idade Média. Mas mais importante que isso, o mais importante é relatar que o nobre não precisa ser um milionário, ou não necessariamente era. Agora, haviam nobres que tinham muito dinheiro? Haviam. Haviam nobres que se associavam a corporações mercantis, e essas corporações mercantis os pagavam com moedas de ouro. Haviam nobres que não tinham uma moeda de ouro sequer em seu estoque? Haviam também. Principalmente se pegarmos referências do começo da Idade Média. E mais do que isso. Agora, o nobre era necessariamente a pessoa mais rica do feudo dele? Em dinheiro, ou em valores, ou em recursos? Também não, necessariamente. Por sinal, uma boa dica para vocês. Quem que pagava o nobre em dinheiro? Quando pagava em dinheiro? Geralmente mercadores, comerciantes e coisa assim. Porque estes recebiam em dinheiro para poder pagar em dinheiro, né? Eles provavelmente pagavam uma parcela do que ganhavam em dinheiro para o nobre. Então, até onde eu sei, é uma referência brasileira. Por que houve a primeira tentativa de independência no Brasil? Porque Portugal passou a cobrar 1/5 do rendimento das pessoas em imposto. E eles acharam um absurdo isso. Se eles achavam 1/5 em imposto uma coisa absurda, vocês realmente acreditam que o que veio antes, que o cobrado antes era 1/5? Provavelmente não, era menos. Então, mas vamos supor que fosse, para exemplificar. Se um mercador na Idade Média pagasse 1/5 do seu rendimento em dinheiro para o nobre, ele ainda ficaria com 4/5 do dinheiro para ele. Então, se o nobre tivesse moedas de ouro, por tendência, a menos que ele tivesse muitas corporações em seu feudo pagando ele, muitas diferentes, ele possivelmente não seria nem o homem mais rico do próprio feudo. Ele seria o dono da terra, seria o guerreiro que faria isso, mas por tendência, ele provavelmente não seria nem o mais rico do próprio feudo. Novamente, isso não o tornaria menos nobre, porque o que torna nobre não tem nada a ver com o dinheiro, como eu mencionei logo no começo do vídeo, mas essa é uma tendência real, pensa só. E acontecia mesmo, do nobre não ser o cara mais rico do próprio feudo. Então, nobres amigos, acho que por esse vídeo é isso. Acho que estamos esclarecidos aqui do porquê o fato do cara ser nobre não ter a ver com o dinheiro, ou por que o fato do cara ser nobre não tem a ver com o fato de ter muito dinheiro em si, porque dinheiro e poder na Idade Média não andavam necessariamente juntos. E acho que mais um pouco da questão explicada do porquê que é superestimada essa questão do preço das espadas e armaduras. Talvez eu até separe isso em 2 vídeos. Enfim, espero que tenham gostado, tenham compreendido. Obrigado e até a próxima, nobres amigos.